Vampirismo espiritual, aquele que fica ali sugando as nossas energias. Existe isso? Vocês não imaginam o quanto. E quanto nós alimentamos esses bichinhos. Entre aspas, bichinhos, né? Então vamos em frente. Flávio. Então veja bem, para nós entendermos a ocorrência, principalmente da obsessão no veículo físico, psicossomático, é muito importante nós relembrarmos e fazermos um paralelismo com o parasitismo nos reinos inferiores da natureza. É tal e qual. Nós temos parasitas que nos atacam ou que vivem conosco, uma quantidade enorme. Então vamos ver. Então vamos lá. Então quando ouvimos falar aí em parasitismo, o que vem à nossa mente? Vamos lá, vamos usar a nossa mente. Algo assim como um bicho desse, não é verdade? Aproveitando então, aqui está o pernilongo, a cabeça, o tórax, o abdômen. Temos as bactérias, vírus, fungos, parasitas propriamente ditos. Então aí, ó. Esses são os bichinhos que convivem, coexistem conosco, ou vivem em parceria, em simbiose, ou nós damos abertura e eles se aproveitam de nós, nós não criamos as defesas, morremos os dois, acabamos os dois. Então, só para relembrar, isso aí, o Ascaris lumbricoides, né, ele faz todo o circuito dentro de nós, está aí parasitando no intestino. E por que acontece? Por descuido nosso. Descuido nosso. Ou não, é descuido. O parasita ele cai de paraquedas e olha, senão eu vou cair lá no mar e é com ele que eu vou. Ou eu não lavo a mão, ou eu não cuido das coisas, eu não lavo a alimentação, eu não faço o cozimento adequado. Então é descuido nosso, completamente. Estão aí os médicos que podem me dizer isso. Se nós cuidarmos, a chance de nós sermos infestados por parasitas é quase nenhuma. Mas se não cuidarmos, é muito grande. Então vamos falar do parasitismo no reino inferior, nos reinos inferiores. Então, nos reinos da natureza, em especial no vegetal e animal, vamos encontrar sempre o parasitismo em simbiose fisiológica. Por que nós vamos rever isso? Para podermos entender o vampirismo. Simbiose fisiológica. O que é isso? Uma relação mutuamente vantajosa entre o hospedeiro e o hospedado, vamos assim dizer. Entre micro-organismos vivos de espécies diferentes que vivem no intestino dos hospedeiros. Alguém lembra de alguma coisa? Alguém já viu falar num bichinho que come, a vaca come o capim, vai para o estômago da vaca, o primeiro estômago, e ali ele faz um monte de coisa, senão não iria digerir a celulose. É o que nós vamos ver agora. Os herbívoros, como eu falava, para se utilizar das propriedades do capim, tem que eliminar a celulose existente. E como é que é eliminada essa celulose? Tá aí, gente. É digerida lá no rumen, no estômago, o primeiro estômago, com a colaboração de micro-organismos anaeróbicos específicos. Quais são eles? Vamos ver. São equipes de fungos, bactérias, protistas e vírus que vivem ali no estômago. Eles pré-digerem o capim, pré-digerem o capim e a palha para o hospedeiro. Eles cortam em pedaços pequenos e acrescentam enzimas para dar a continuidade na digestão no segundo estômago. A vaca, o boi, eles não engolem, depois volta, continuam mastigando e nessa segunda etapa vai para o segundo estômago e daí faz a digestão completa. Então veja,
temos uns bichinhos ali. Estamos vivendo em simbiose, um ajudando o outro. Eles auxiliam, têm o habitat, têm a alimentação e convivem, coexistem pacificamente. Vamos guardando isso, meus amigos. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos, certo? São protistas, esses daqui são unicelulares, pertencem aos protozoários, é uma alga unicelular, que é o famoso paramécio. São ciliados, ou seja, movimentam-se através dos cílios. Aliás, nós passamos por essa etapa já. Lembramos? Não lembramos conscientemente agora, mas já foi nos dado nas aulas anteriores. Ficamos ali com os ciliados, já passamos ali. Cada um desses alimentam-se de bactérias, olha aí, ó, 5 milhões delas em 24 horas. É microscópico, hein? Oh, sim? Já pensou? E nós não vemos esse mundo que vive em paralelo? E nós não vemos o mundo espiritual que está aqui em paralelo? Outro tipo de parasitismo é através de hóspedes inoportunos. Está aí. No caso de plantas, só para lembrar, o parasitismo ele é de superfície. E no caso dos animais, eles infiltram-se nas partes internas das vítimas e tentam administrar as invasões. Às vezes conseguem expulsá-lo, mas às vezes não conseguem expulsá-lo. Então, quando não consegue, resultado, submetem-se ao invasor e vão padecer as consequências. Não é assim que ocorre aqui no dia a dia, na natureza? É isso que ocorre. Ah, vamos tomar um remédio. Mas e se não der certo? Estamos sujeitos, como nós vamos ver, por exemplo, esse caso aqui, quer ver? Olha, vem na sequência. Exceções raras ficam por conta da pulga, carrapato, essas coisas, mas aqueles internos fica muito difícil para nós. Vamos lá, olha. Hanseníase. Como é que fica? Aí, ó. O mal de Hansen, ele é transmitido através da respiração ou do contágio direto. Tem remédio hoje? Tem. Tem remédio, mas não teve no passado. Quantos desencarnaram em função disso? Quantos não desencarnam hoje em função de outras doenças causadas por parasitas? O IV, aí, o vírus da imunodeficiência que destrói o linfócito, tornando a pessoa vulnerável a outras doenças. Esse é o linfócito. Aqui está o dengue, zika, chikungunya, que agora tem vários nomes. Esse quase levou embora. O streptococcus. Aí, são bichinhos que estão aí à espreita, na espera de que nós abramos o espaço e a oportunidade para eles tomarem conta. Agora, esses parasitas, eles são sempre os mesmos? Não, eles estão em mutação contínua e constante, como nós estivemos quando fomos criados lá atrás há milhões de anos. Estamos nos adaptando. Então, temos parasitas com ação temporária, insetos hematófagos, ou sanguessugas. Temos o ocasional, que é o morcego. De repente a gente vai resolver dormir aí fora, o morcego sente a nossa proximidade, é o hematófago, vai lá e aproveita-se. Permanente, temos os vermes, que falamos há pouco, as bactérias. Então esses, permanente, alojam-se em zonas de difícil acesso e sofrem mutação. Ficam, portanto, sem ataque. Ficam, portanto, sem ação dos predadores, dependendo do caso. Então eles vão gozando ali de uma larga fecundidade e de excepcionais condições de sobrevivência. Imagine, ele entra, fica dentro de nós, ele tem as suas artimanhas para se defender, o corpo às vezes não detecta,
eles vão crescendo, vão ampliando. Toleram o ambiente, modificando a própria estrutura para suportarem as adversidades e perpetuar a existência, pelo menos enquanto estiverem naquele organismo. Porque de tal forma, às vezes, eles atuam que o organismo não resiste, morre. Morreu o organismo, ele morre junto. Transformações do hospedeiro. Então, os parasitas constituem uma grave ameaça aos animais e humanos. Trava-se uma batalha contínua e constante entre os dois. Os hospedeiros, tentam defender o patrimônio, como eu falei há pouco, aniquilar e expulsar o parasita. Mas sempre conseguem? Não, nem sempre conseguem. André Luiz cita o caso do Trypanosoma cruzi, ou cruzi. Que bicho é esse? Que germe é esse? Ele se hospeda num gênero de percevejo do grupo dos barbeiros. E depois, um quadro complicado de transmissão, evolução, instalação, vai infectar o ser humano, onde ele vai residir até que ambos se aniquilem. Não é verdade? Tá aí o bichinho, é esse aqui. Barbeiro, o mal de Chagas, esse é o germe aí que causa o tumulto. Temos cura hoje? Não temos. Pelo que me consta, você tem que fazer, chegar num certo ponto, tem que fazer um transplante cardíaco, não é isso? Este germe causador da doença foi descoberta e estudada pelo cientista brasileiro Carlos Chagas. Carlos Chagas. Guarde o nome. Transmitida, como já vimos, por um inseto hemíptero, como já falamos, só para relembrar, mas conhecido como barbeiro. Aqui, meus amigos. Sendo a doença conhecida pelo nome de doença de Chagas, e o nome Cruzi ou Cruzi, mas é normalmente Cruzi, é homenagem a Oswaldo Cruz, que também era um pioneiro da medicina experimental no Brasil. Viveu nesse período aí, ó, 1872 1917. No mundo espiritual, quem foi ou é Carlos Chagas? Ninguém sabe? André Luiz. Muito bem. Então vamos ao item seguinte. Obsessão e vampirismo. Agora começa a entrar realmente na aula que nós precisamos, que é falar sobre a parte espiritual. Então, após 15 milhões de séculos, vamos relembrar o que já foi dito em aulas anteriores, estagiando nos reinos inferiores, os espíritos aqui foram promovidos pela lei do progresso a ingressar no reino nominal. 15 milhões de séculos. Então vejam, não é brincadeira. Então chegam os espíritos trazendo bagagem suficiente, para quê? Para saber o desconforto da dor. E assim, optar pela continuidade evolutiva através da fraternidade. Que maravilha! Vivemos um mundo fraterno, depois de 15 milhões de séculos e mais algumas milhares de reencarnações no reino nominal, nós vivemos a era da fraternidade. Vocês concordam comigo? Então quer dizer que a gente gosta da dor, a gente gosta de apanhar. Mesmo sabendo que nós devemos chegar pelo amor a Deus, nós gostamos de chegar pela dor. Sabemos disso, mas gostamos de continuar apanhando. Não é verdade? Está aí, olha aí. 15 milhões de séculos criamos, aprendemos, sabemos. Opa, se eu puser o dedo aqui, machuca, queima, corta. Ah, não tem problema, vai sarar mesmo, deixa para lá. Então, o que acontece? Nós estamos perdendo a oportunidade. Infelizmente, não é o que acontece com a maioria de nós.
Então, quem compõe esta maioria aí? Quem compõe esta maioria? Aqui, ó. Todos nós que ainda estamos na Terra depois de N encarnações. E aí? Diz o doutor Inácio Ferreira, em um dos seus livros, que no reino nominal nós já aqui voltamos pelo menos umas 10 mil vezes. E aí, cadê a fraternidade? Já sabendo da dor, antes de entrar no nominal, mais ou menos 10 mil vezes aqui, e aí? Como é que ficamos, meus amigos? Precisamos levar a grande chacoalhada, como dizia a doutora Maria. Senão não vamos acordar. Olha o que está acontecendo no planeta Terra no momento. Os transtornos todos que estão sendo causados pelo ser humano. O egoísmo exacerbado. Um orgulho então terrível. Nariz empinado, eu sou dono, eu é que sei, eu é que posso. Pode nada. Teu primeiro curto-circuito vai embaixo da terra, vem chorar aqui nos trabalhos para a gente tentar auxiliar. Ou eu estou falando mentira? Vamos lá, gente. Perguntas, comentários até aqui, contribuições? Vamos lá, pois não, doutor? Eu só queria acrescentar que no Missionários da Luz nós encontramos subsídios para entender bem a sua pergunta, né? O que nós estamos fazendo em prol de nós mesmos até agora. Exatamente. E Emmanuel realmente diz que nós somos crianças espirituais. Porque se você comparar um grupo de crianças ouvindo o expositor, um grupo de crianças ouvindo o expositor falando a respeito de contos de fadas, florestas escondidas, algumas coisas assim, sonhos e tudo, elas atentas ouvem, mas quando ele fala em alguma coisa, uma necessidade a mais para chegar até lá, elas se retraem. E com o adulto acontece a mesma coisa, tá vendo? Quando nós vamos conhecimento que temos que ter o estudo, o amor, a compreensão, o trabalho, né? Nós então, enquanto os sábios e benevolentes falam das coisas boas do plano espiritual, nós estamos muito bem, obrigado, e vamos continuar estudando. Agora, quando falam na responsabilidade que temos que ter perante a riqueza de obras que temos recebido, mas não damos atenção, lemos 1000 livros, mas não colocamos em prática o que lemos, então a espiritualidade realmente fica muito chateada conosco. Porque somos crianças espirituais, como diz Emmanuel. E o pior, além de sermos, estamos acostumados e não estamos querendo sair desta posição. Acomodamos. Cristalizações mentais. Como os bichinhos lá dentro do nosso corpo, eles ficam muito gostosos. Tranquilo, pegaram o seu cantinho lá, para quentinho. Mas finalizando, como diz Emmanuel, as leis divinas não se dobrarão. Não se dobrarão. E chegarão até nós com a paciência de mãe. Mas verdade, chegaram. Mais comentários, perguntas? Então vamos em frente. Então, por que isso aconteceu, continua a acontecer, meus amigos? Por uma razão. Porque está aí, olha, continuamos perpetrando a violência, os crimes sem conta, e uma infinidade de nós nos tornamos inimigos ferrenhos, e como vítima, ficamos distantes do perdão. Perdão, guardem bem essa palavra. Sem perdão nós vamos para lá como se fosse num camburão louco para voltar e pegar aquele que nos atrapalhou, entre aspas. Guardem bem isso, por favor. Isso impediu e impede a interrupção do tormento, falta do perdão, que continua nas vidas sucessivas. Morreu, virou santinho, olha, picareta aqui, picareta lá, gente. Não vai imaginar que vai virar santo. Isso é conversa para boi dormir, desculpe a sinceridade. Isso não existe. Se nós não nos prepararmos para estarmos do lado de lá, numa condição elevada, a vida simplesmente continua. Ponto. Não vai mudar absolutamente nada. Aquilo que somos aqui, continuaremos lá. Então, vingança contra o vingador e vice-versa. Fica aquela busca. Eu vou pegar o Hugo. E aquilo vai crescendo. Isso vai, ao invés de eu buscar a paz, o amor, a harmonia, eu busco o contrário.
Então eu começo a lesar o meu perispírito. Fala da cunha que você fala tão bem, do martelinho. Começa não perdoando e vai abrindo e eles vão entrando na gente. Você abre na sua mente uma brecha. Ele simplesmente coloca uma cunha e de vez em quando dá uma apertadinha, não bate, aperta. E essa rachadura vai abrindo cada vez mais. Resultado, ficaremos à mercê desses companheiros. Continuando. Então, os desencarnados em alto número começaram a oprimir os companheiros de retaguarda, porque não colocaram o perdão no coração. Eu perdoar? Mas ele me roubou, ele fez isso, ele fez aquilo. E será que nós fomos santinhos? Nas outras existências, foi tudo santinho do pau oco, como se diz na gíria. Gente, o perdão é fundamental. Ninguém, disse o Cristo, quem não tem pecado atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo deixou sua pedrinha cair, foi embora. Assim ocorre com cada um de nós. No primeiro horário que o Flávio estava dando a aula, era sobre o perdão. Ótimo. Então, quando sofriam lá o processo liberatório da desencarnação, em circunstâncias delituosas, então, como os encarnados, eles passaram a disputar o quê? Afeições, passaram a disputar riquezas daqueles que aqui permaneciam. Ou então, passaram a tentar empreitadas de vingança, delinquência. O que é uma obsessão? Aquele espírito que eu ia andando assim, de repente ele olhou para mim, eu vou te obsediar, não gostei de você. É assim que ocorre? Oxalá fosse, né? Era fácil para resolver os problemas. Continuando. As vítimas, então, não encontram dificuldade em adentrar na faixa mental dos ofensores vingadores, a eles se acoplam em simbiose, tanto sinistra quanto prejudicial. Então outros desencarnados ficam cobrando de Deus, quando uns fazem isso, outros ficam lá, Deus, por que as coisas não vão? Na realidade, nós mesmos nos acovardamos diante das atitudes, das oportunidades que nós tivemos aqui. Então, se não tiver a autorreforma moral, não vai haver elevação, meus amigos. Não vai adiantar vir na casa espírita, deixar os encostos, que não existe isso. São amigos que traímos no passado, que estão querendo vingança. E como é que nós vamos resolver isso? Conversa tete a tete, buscar os ensinamentos do Cristo, paz, amor, harmonia, equilíbrio e o perdão, mudando as atitudes. A partir do momento que mudarmos as atitudes, eles vão nos deixar. Mas precisamos não um dia só, um determinado momento, começar hoje e não parar mais. Esse é o grande problema. Além disso, eles tornam-se dissipadores de repetidas oportunidades que a providência concede a eles e a nós. Quantos de nós, ao desencarnar, vamos do lado de lá e ficamos naquela obsessão? Eu vou buscar o Hugo, porque o Hugo me fez isso. Quantos de nós, meus amigos? Quantos? Só para lembrar, está aí um desenho aí, olha, o vampirismo, o indivíduo está ali no barzinho, está fumando, está bebendo, e ele acha que ele está degustando, como eu me lembro, agora fugiu no livro, em que os espíritos foram nos gorgomilos Sexo e destino, e atuaram para que aquela pessoa pegasse o uísque e tomasse. Missionários da Luz também.
mostra bem isso. Mostra também. O problema dos vampiros. Aí, é o que nós falamos que né? são parecidos morcegos que saem do túmulo para tirar sangue. Tá aí. E ele diz que não é muito diferente disso, Não é muito diferente. Principalmente aqueles que estão aí nas sessões de treinamento mediúnico, psicografia, desenvolvimento mediúnico, mas que vivem uma vida totalmente diversa daquela necessária para o desenvolvimento. Através da glutonaria, através do sexo, através da bebida, das drogas. Então são os desajustes que estamos envolvidos. Doutora Elizabeth, existe glândula pituitária? Glândula pituitária, existe essa glândula? Sim. É isso, é essa expressão que ele usa no livro. Sim, mas Faz incentivar a glândula e ele fica, eu quero beber. Tomar a atitude, dar o passo e acabou. Eu não vou tomar. Quem manda em mim sou eu. Se ligar a Deus, paz, amor, harmonia, equilíbrio. E estamos conversando. Quem manda em mim, espírito, sou eu mesmo. Vai chegar um outro e vai falar, não, você toma um tonel aí de bebida. Ah, será que eu vou? Não, e vou. Quer dizer, eu sei o que me interessa. E não quem está ao meu lado. Ah, mas a carne é fraca. Isso é conversa. Isso não serve. Não serve para o espírito. A carne é fraca. Não, não existe essa da carne é fraca. Meu espírito que é fraco. Existe não vontade de querer mudar. Mesmo o cigarro, por exemplo. Quantos que falaram, eu vou largar drogas, eu largo a hora que eu quiser. Larga nada. Porque não quer largar. E se quiser, não quero mais, isso não me interessa. Ponto, acabou. Por favor, mas se existe a força negativa, existe o seu companheiro, vamos dizer, seu companheiro, por mais que você tenha vontade, ele vai trabalhar contra você. Ok. A sua mente. Mas você está aqui exatamente para aprender nas dificuldades e não na facilidade. Não, mas não é nesse sentido que eu falo. É no sentido de toda a população. Porque para vencer as nossas inferioridades, não é uma reencarnação do outro. Não. Mas temos que começar. Temos que dar o primeiro passo. Eu vou. Então, mas muitas pessoas deixam, por exemplo, várias atitudes. Então, nessa lá vence uma, outra vence outra. É paulatino isso, senão mas temos todo que mundo já querer. estaria no céu, né? Nós temos que querer, por isso estamos aqui, Sara. Então, pelo número de reencarnações que nós tivemos. Porque nos acomodamos, nós cedemos às facilidades da matéria, achando, julgando que somos eternos da matéria. Não, aqui quem manda sou eu. Manda nada. Manda nada. Pois não. Sim, tem. Microfone lá, por favor. É onde entra a luz e a vontade firme e sincera, não entra. Numa das perguntas, numa das respostas do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam a Kardec que não existe arrastamento irresistível, desde que a criatura queira. Desde que queira. Não existe. É o que eu faço sempre. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu não quero. Ponto final. Mas é um não quero não querendo mesmo. E não aquele, eu não quero, mas se vier eu não aguento. Mas a gente Pois tem não, que Sandra. lembrar que é uma prova difícil. Difícil. Porque isso já descobriram que tanto o álcool como o fumo, ele é uma modificação genética que o indivíduo tem, uma predisposição. Já traz de outras Então é uma encarnações. prova que ele vai ter que E lutar mesmo. Exatamente. Lutar com muita força. Exatamente. É dúvida. A família tem que estar junto. Não tenha dúvida. A família sempre junto. Sempre ajuda, né? Mas a pessoa tem que querer. Porque se a pessoa não quiser, a família pode fazer o que quiser que não vai conseguir. Não, vai conseguir porque ela vai parar de facilitar. Você pergunta, você fica na hora, você pergunta um parente, facilita. Depende, né? Porque às vezes ele procura em outro caminho, em outro lado. Mas você fez a sua parte, se você pode ouvir Tá, mais, tudo então bem. Ok. Fala, senhor. Isso que a Darcy falou está na 475 do Livro dos Espíritos. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e libertar do seu domínio? Resposta:
sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. Aí. Posso falar? A questão dos alcoólicos, né, que você não chama o cara de alcoólatra, é alcoólico. E quem já teve oportunidade de acompanhar, principalmente com pessoas próximas, o que acontece é o que vem no item um pouco mais para frente. O transtorno de personalidade, a pessoa vai mudando. Então, quando a pessoa muda e se torna agressiva, ela não muda apenas ela muda todo o ambiente familiar. Então, os terapeutas falam, até onde eu sei, que é necessário que a família inteira interaja. Agora, é interessante, eu tenho um amigo que é fumante, é meu amigo há 31 anos. Como eu queria que ele pegasse no YouTube e visse isso aqui. Me visitou ontem, me defumou. É um negócio, você não consegue. Aí você pergunta pra ele fala, eu fico tão bem quando eu venho te visitar. Sabe por quê? Eu vou embora, eu me sinto tão leve. E você não consegue trazer ele aqui, sabe por quê? Eu me sinto tão bem acompanhado quando eu estou fumando. Então, é difícil. Aí, ó, é difícil. Aqui, ó, o que o Hugo está falando. Está aqui, ó, tem mais uns exemplos. Aí, ó, mais um aqui. E outra, não esses irmãozinhos que nos acompanham, eles vão se autotransformando, vão mudando a feição. Por quê? Eles vão lesando o perispírito, e o perispírito vai causando, vai tomando uma forma monstruosa. Aqui não, aqui ainda a influenciação. E tem mais, já que eu vou mostrar para vocês. Então vamos falar das infecções fluídicas. Então muitos desses vingadores, obsessores, eles acometem os adversários que ainda estão no corpo terrestre, incitando-lhes a imaginação com formas, aí, ó, mentais monstruosas. Eles incitam, lógico, eles simplesmente mostram o que eles são. Isso é muito comum acontecer, operando então perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com a arrasadora loucura. Olha aí, ó, olha a forma, dá uma olhada. Olha a forma que vai se tomando. Isso é do mundo espiritual, observando um encarnado sendo influenciado por um desses irmãos que alterou a sua forma. Não é brincadeira. Bom, muitos outros que ficam imobilizados nas paixões egoísticas, eles descansam em pesado monoideísmo. Veja, o que acontece? Fica ali junto dos encarnados, cuja presença não se sentem capazes de se afastar. Vejam, as pessoas excessivamente apegadas a dinheiro. Abotoou o pijama de borracha, de madeira, não é nem de borracha. O que acontece? Ele vai embora para lá? Que é isso? Vai ficar desesperado atrás da ilusão do dinheiro. Como certo dia aí eu atendi uma senhora muito rica que tinha vivido nababescamente na terra e que não aceitava Deus. E aí foi intuído naquele momento a mostrar para ela o que tinha acontecido com a sua fortuna. Um desespero total. Como todo mundo brigando e se matando por causa desse dinheiro. E por aí vai, gente. Por aí vai. Continuando. Alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem, desses espíritos que nós estamos falando, eles procedem como se fossem mosquitos, ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados com os quais eles se harmonizam. Ficam juntos ali. Ficam aonde estivermos, eles estão ali. Imagine os botecos. O que tem nos botecos? São formas lindas, não é verdade? São espíritos assim com uma forma angelical, não é verdade?
do sexo e destino, eles vão num bar e o irmão Félix mostra. Então, tá aí, tá lembrando o Flávio do sexo e destino, quando eles vão a um bar e é mostrado a eles o que tem lá, né? Então, muitos outros espíritos, ainda como endoparasitas conscientes, por períodos curtos ou prolongados, continuam sintonizados com as vítimas ainda aqui na matéria. Então, o que eles fazem? Insuflam substâncias químicas espirituais que modificam a própria ideia, que modificam as próprias ideias. Onde estiver minha vontade, o meu pensamento, aí vai estar o meu coração. Do que o coração está cheio, falar na boca. Está aí, ó. Então, eu estou sintonizado, eu gosto, me sinto bem. Então essa afinidade une uns aos outros automaticamente. Veja, automaticamente. Nós não estamos vendo. Aí, olha. Fumando aí. Então, aí, ó. Uma imagem para guardar. Se ele pudesse ver, né, Mário? Se pudesse ver. Se pudesse ver. Como vampiros, subtraem a coragem naqueles dos quais se vingam e substituem tudo aquilo por medo. Tira a coragem e põe medo no lugar. Eu quero que ele morra. Eu quero levá-lo embora. E nós cedemos. Aí de repente aparece um negocinho que é muito comum nós ouvimos falar. Ah, ele está com depressão, coitadinho. Óbvio que tem outros fatores, mas esse é um deles. Tamanho e tanto é o teor de tal maldade que a resultante, meus amigos, é o surgimento de doenças de todas as sortes, de todo tipo, nas vítimas. Nós vamos cedendo, vai saindo da paz, do amor, da harmonia, do equilíbrio e vamos alterando a normalidade e vai causar doenças. Quais tipos de doenças poderão surgir? Vamos correr um pouco. Degenerescência celular em forma de cânceres, tuberculose, hanseníase. Ah, mas a hanseníase também é a hanseníase. Se é o contato, se de repente eu tenho contato, ela está lá, parasita, oportunista, simplesmente desenvolve. Outras doenças de etiopatogenias complexas. Certo? E tem mais. Eu só citei essas para não assustar demais. Agora vamos falar sobre os parasitas ovoides. O que são os parasitas ovoides? São aqueles que se aproximam de nós, se acoplam tanto a nós, monoideias fixas, perdem a sua personalidade e vão cedendo. Faz um buraco aqui, remenda, puxa, faz outro buraco no perispírito, remenda, fica um ovoide. Vamos lá. Inúmeros espíritos, então, obstinados na ideia da justiça pelas próprias mãos, ou têm um apego muito vicioso, o que acontece? Eles, desencarnados, se envolvem naqueles que são objetos da sua atenção. Então, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou apego, infinitamente repetidas por eles mesmos, eles acabam numa deplorável fixação com aquela ideia fixa. Ficam ali. Estamos pegando um exemplo. Então, estando fora das noções de espaço e tempo, autoimpõe enormes transformações no perispírito, passando então a se assemelharem a ovoides. André Luiz compara o ovoide, ele próprio diz, a esse bichinho aqui, ó, chamado Saculina carcine, é uma craca que gruda no caranguejo. Então ele só fez esse exemplo, eu trouxe outros exemplos para que a gente guarde isso. Então veja o que acontece.
É isso aqui, a imagem, mas dá para ver, olha. Caranguejo, aí cria-se esse ovoide aqui, ó. Então, esse bichinho, ele entra no caranguejo e cria esse obsesso aqui, ó. É isso aqui, tá vendo? Esses amarelos, ó. Então, o ovoide grudado em nós. Ou então, nós estamos tão obcecados com as nossas ideias que os nossos irmãos que não gostam de nós pegam o ovoide e pumba, e grudam na gente. Vamos carregar, vamos doar energia. O vampiro está sugando, Eu me lembro de um caso que o Chico contou, não me lembro o livro. Tinha um indivíduo que tinha uma ferida no calcanhar. Não sarava de jeito nenhum. Foi no médico, cuidou e nada. Até que um dia chegou no Chico. E o Chico fez os trabalhos que tinha que fazer, tirou o ovoide, sarou. É mole? É mole, gente? Continuando. No tocante à criatura humana, o obsessor em formato ovoide passa a viver no clima pessoal da vítima. Então, em perfeita simbiose mórbida, ele absorve todas as forças psíquicas. Então, essa situação se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre os dois. Então, doenças associadas à presença dos ovoides são essas: depressão, a tristeza profunda quando gerada pela culpa ou remorso, apatia, desânimo, a fraqueza, a falta de motivação e a entrega em relação à vida. Não quero mais viver. Agressividade, comportamentos agressivos, principalmente os associados à crueldade implícita, câncer, tumor. Em algumas ocasiões, quando nossa tela áurica é rompida devido aos excessos, esses ovoides podem penetrar em nosso corpo etérico, alojando-se em determinados órgãos associados ao tipo de emoção daninha que projeta. E aí, vamos chegar aqui, ué. Vamos chegar aí. Então, devido à toxicidade extrema, eles contaminam o órgão, levando, com o decorrer do tempo, a sua degeneração, chegando ao câncer ou ao tumor. Enfraquecimento dos órgãos é outra possibilidade. Muitas vezes o mau funcionamento ou mesmo a paralisia de alguns órgãos. Então, o enfraquecimento, paralisia dos órgãos, o que acontece? É em decorrência desse excesso de vampirismo, ou seja, de sugar todas as nossas energias. Eu estou fraco, ando desanimado, ando cansado, não tenho nem vontade de sair na rua, não quero nem ir no centro mais. Alguma pergunta, algum comentário? Que ainda tem bastante coisa. Posso só dar uma dúvida aqui rápido? Assim como as moléstias são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. Na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio do seu perispírito, que se identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, enlaçado como numa teia e constrangido a agir contra a sua vontade, a gênese. Aí, meus amigos, estudo, temos que ver. Pois não, Salvador. Defina para nós ovoide, por favor. Ovoide. Muito bem. Foi o que eu acabei de dizer aqui. É o espírito que tem uma ideia fixa, monoideísmo. Ele se apega a alguém e fica repetindo aquela ideia, vai lesando o seu próprio perispírito, é como se fosse um filó, um véu. Você faz um buraco, depois para remendar você vai puxando. E ele vai se transformando em forma ovoide. Isso, em linhas gerais, é o ovoide. Então é um espírito obsessor, altamente obsessor. Caiu de paraquedas? Não, é que nós merecemos. É que nós é que o atraímos.
Para retirar, né? Trabalho, amor, paz, harmonia, equilíbrio, estudo, espíritas, amai-vos e instruí. E agora vem o principal: arregaçar as mangas e trabalhar. Não tem outro jeito. Não tem atalho e não tem como dar um jeitinho. Ou vamos fazer um acordo aí, você vai embora. Não tem. Não tem delação premiada. E não tem delação premiada. Tá bom? Não tem. Tem uma definição aqui rapidinho também, Matheus, para a pergunta agora. Como é que tira, né? Agir sobre um ser inteligente ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e esta autoridade não é senão dada a superioridade moral. Quanto maior é esta, maior a autoridade. Então tá claro. Vamos elevar, mostrar que nós mudamos, para que ele também mude. Tá aí. Autoridade moral. Continuando, parasitismo e reencarnação. Então, nas ocorrências dessa ordem, após a decomposição do corpo físico, o resgate vai continuar do lado de lá. Isso não é novidade. Então, vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo em dolorosos painéis infernais. Até o quê? Até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, mediante estudo minucioso dos crimes, das faltas cometidas e ponderação das atenuantes. Olha só, gente. Ponderação das atenuantes e agravantes. Temos atenuantes? Estamos trabalhando? Fazendo a caridade? Ou nariz empinado, orgulhoso, egoísta? Continuando. Então, com isso, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. E eles vão reencarnar onde? Um aqui, o outro lá na China? Juntos, na família. Então, a criança que irá nascer padecerá da meninice à fase adulta a influência do vingador. Até que, quase sempre, então, pelo casamento, venha a ser pai dele, obtendo assim ambos a oportunidade de aparar as arestas dolorosas do passado. Então, veja bem, vamos agora acelerar um pouquinho a terapêutica do parasitismo da alma. Então, existe terapêutica para o parasitismo? Lógico que existe. A lei de ação e reação e a prática constante do bem que o diga. A vítima, em reconhecendo a culpa, esforçando-se na prática do amor ao próximo, reajustará a si e àquele que lhe persegue. Então veja, o exemplo é fundamental. Como diz Paulo de Tarso, vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Então somos observados a miúdes pelos invisíveis, principalmente por aqueles dos quais indebitamente nos vinculamos. Vocês não saem de perto de nós, não, gente. Não sai, não vai imaginar que vamos na casa espírita, tomar um passe e está resolvido. Não, não vai não. É o começo, é o primeiro passo. Particularmente quanto a estes, nosso exemplo dignificante tem incomparável poder de arrastá-los à mudança moral com pacificação recíproca. É o exemplo, primeiro passo. Eu quero mudar, vou mudar, mostro para ele que eu estou mudando. Senão não vai adiantar nada. É importante nos conscientizarmos voluntariamente de nossos limites e deficiências, causas de nossas quedas frente à lei suprema. Então, nesse momento, credor ou devedor, não importa. Não interessa que posição eu estou. O importante é eu me reconciliar para poder caminhar. O que importa, então, não ficarmos preocupados com a identidade de quem quer que tenhamos lesado no passado e passar a exercitar a humildade, auxiliando aos necessitados. Só isso? Não. Orar com sinceridade, atraindo para a nossa proximidade amigos, também desconhecidos por enquanto.
Assim hoje nossos adversários, ao nos encontrar transfigurados e esforçados no bem, da mesma forma como foram atraídos pelas nossas fraquezas de ontem, serão contagiados desse proceder e depressa estarão desarmados para a continuidade do mal ou do bem? Para a continuidade do bem, quer dizer, vão desarmar e vão eliminar o mal. Senão vai continuar no mal. Essa lição foi recebida por Chico em 19 de março de 58. E em 28 de outubro, também de 1958, o espírito Dr. Fernando de Menezes Dias da Cruz, médico, amigo Dr. Bezerra de Menezes, trouxe-nos também, através do Chico, no livro Instruções Psicofônicas, ele nos trouxe isso aqui, meus amigos, o tema parasitose mental. Estabelece um paralelo entre o parasitismo do corpo físico e o vampirismo no campo espiritual. Ele diz o seguinte: aconselha-nos com elementos curativos de Jesus para evitar a exploração da sombra. Vampirismo, diz ele, é um inquietante fenômeno de parasitose mental. Os parasitas hospedam-se nos organismos vivos quando esses são negligenciados ou desnutridos. Então escravizam tanto homens como animais. Tanto homens como animais. O parasitismo pode ser externo, onde temos os ácaros, ou internos, com a manifestação dos platihelmíntios. Para evitar a degradação humana, continua dizendo o doutor, utiliza-se vermífugos, pomadas, cremes, etc. Então está aqui, só para ilustrar um ácaro, um platihelmíntios, só. No vampirismo espiritual, ele diz o seguinte: devemos também considerar os fatores externos e internos, compreendendo que os externos dependem dos internos. Vejam só, não há influenciação exterior deprimente para a criatura, somente quando a própria criatura se deprime. Vocês percebem que não cai nada de paraquedas? Por que será que o Cristo comentou orar e vigiar, hein? Então ele diz o seguinte, para nós encerrarmos, que pela atração do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-los aonde? A escabiose, a ulceração, a dipsomania, a loucura, a cirrose, aos tumores benignos ou malignos de variadas procedências e mais. O pensamento desgovernado o levará aos vícios que corroem a vida moral, fabricando para si alienações mentais, tais como psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura, delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo então ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Então, ele nos recomenda o seguinte, o Dr. Dias da Cruz, para nós encerrar. Primeiro, imprescindível, assim viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Segunda recomendação: toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa, inerte, como diz o ditado popular, cabeça vazia, oficina do diabo, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva.
Continua ali a terceira recomendação. Usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mentopsíquica, os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente, pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Isso constitui o sustentáculo de nossa saúde espiritual e física. Emmanuel, está aí, meus amigos. Como sanar os males do mundo, para encerrar? Diz isso aqui, ó. Enfermidades e desequilíbrios encontram-se por toda parte. De certo modo, somos todos doentes aqui na Terra. Se de fato quisermos nos curar, o Evangelho tem uma coleção de receitas que poderão trazer a cura desejada para males menores ou maiores. Poderão ainda, além de trazer a cura desejada de males maiores ou menores, nos afastar daqueles outros que nos assediam, porque a farmácia para as aquisições ou a aquisição desses medicamentos pertencem a Jesus. Comentários, perguntas, meus amigos? Então vejam que o parasitismo depende de nós. Nós é que abrimos a brecha para que ele ocorra. O que nós queremos para nós? Terminar mais uma encarnação, chegar do lado de lá e ver pouco evoluído? Obrigado a todos. Saúde e paz e vamos trabalhar. Obrigado. Só dois lembretes, pessoal. Primeiro,